Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal do Espaço Bíblia. Hoje o tema do nosso vídeo é sincretismo religioso. O que é isso? O que significa? Então vou tentar da melhor forma explicar para vocês um pouco sobre esse assunto, que é um assunto muito amplo, muito vasto, mas eu tenho certeza que a gente vai aprender aqui com a Bíblia, certinho? Então roda a vinheta! Primeiramente, vamos ver o que significa o sincretismo. Ele significa, pessoal, uma fusão de elementos culturais diferentes em um só pensamento. Então, mantendo às vezes alguns traços originais baseados nesse mesmo pensamento, vocês conheceram um cara chamado Gandhi? Então, ele disse uma vez que a alma das religiões é uma só, mas está encerrada em um grande número de formas. Todas as pessoas têm o direito de professar uma religião, de escolher uma tolerância religiosa, mas isso não significa que todas as religiões sejam boas. E nem que pelo fato de respeitar a pessoa que pensa diferente, você tem que aceitar ou fazer com o que ela pratica. Aí você me pergunta, toda religião é iguais? Será que é igual toda religião? Vamos refletir nesse momento sobre o sincretismo religioso. Primeira coisa, Jesus ele era dogmático. Para você que não sabe, dogmático é a pessoa que defende uma verdadeira, uma fé única, a única verdade. E o Senhor Jesus Cristo deixou isso bem claro nas suas palavras. Vamos ler aqui a Bíblia. Abra aí João capítulo 14, versículo 6, fala assim: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Mateus 6,24 fala: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedica a um e despreza o outro. Leia Mateus 7,14. Fala assim, porque estreita é a porta e apertada é o caminho que leva à vida, e os poucos que há me encontram. Pessoal, isso significa que nem todos os caminhos levam a Deus. Há dois caminhos aonde as pessoas e a religião devem se enquadrar: caminho estreito, que é o mais difícil de conduzir à vida eterna, e o caminho largo, que é o mais espaçoso e o mais fácil de te levar à morte eterna. Vamos falar um pouco também sobre a apostasia final, né? Você sabe que a palavra de Deus ela nos alerta que nos últimos tempos muito onde desviar-se da fé. Então é por isso que devemos estar atentos aos novos ensinamentos que têm surgido nas igrejas, para que a gente não seja levados por ventos de doutrinas. Primeiramente, a Bíblia vai falar assim, mas o Espírito expressadamente diz que nos últimos tempos muitos se apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam de mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 ao 2. Precisamos defender a nossa fé. Um servo de Deus deve estar cingido com a verdade, com a couraça da justiça, as sandálias do evangelho da paz, o escudo da fé e, claro, o mais conhecido, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Pessoal, a palavra de Deus fala assim, retendo-me firme e fiel à palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para demonstrar a sã doutrina, quanto para convencer os contradizentes. Tito, capítulo 1, versículo 9. Pessoal, o apóstolo Paulo ele foi chamado a evangelizar e não se envergonhava disso. Mas como também disse que Deus o chamou para defender o evangelho de Cristo. Percebam que Paulo disse para julgarem as suas palavras, então orientou aos coríntios dizendo assim, abra aí comigo, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15. O que é espiritual julga todas as coisas. Mateus 7,1 fala assim, um forte argumento sincretista é que não devemos julgar para não serem julgados. Baseado em Mateus capítulo 7, versículo 1. Mas nesse texto Jesus não estava proibindo qualquer tipo de julgamento não. Pois no versículo 15 ele vai dizer o quê? Acautelai-vos dos falsos profetas. Como podemos nos acautelar sem discernir quem é falso profeta? Mas Mateus 7, 20 vai falar, portanto, pelos seus frutos o conhecereis. A Bíblia, ela é a nossa única fonte da verdade. Para saber quem é preciso ter um padrão correto de julgamento. E os mais perfeitos padrão é a Bíblia. Isso daqui, Primeiramente,
João 17:17 vai falar: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. A gente precisa ler muito a Bíblia, porque a palavra fala também lá em João 5:39: examinai-vos as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. E podemos também ler, pessoal, literaturas que contenham palavras da Bíblia, mas, de acordo com a lei ao testemunho, se eles não falam segundo as palavras, nunca lhe rairá a alva, como fala lá em Isaías, capítulo 8, do versículo 20. Percebam que a igreja protestante tem um princípio de crer na Bíblia como a única regra de fé e prática. Por isso tem doutrinas firmadas primeiramente na palavra de Deus. A verdade, ela só está em Jesus. Vocês sabem que popularmente se diz que todas as religiões são boas porque falam de Deus. Mas o que andam falando de Deus, hein? Será que tudo o que falam de Deus é tão bom assim? Jesus concordava com todas as religiões? Será? O que a Bíblia diz sobre as outras doutrinas formadas em oculto? A palavra de Deus, lá em Isaías capítulo 5, versículo 20, vai falar assim: ai dos que ao mal chamam de bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. 2 Coríntios 11:4. A gente precisa estar atento para não ser enganados. Vai falar assim, a palavra de Deus: não é do que se admirar, porque o próprio Satanás se transfigura e anjos de luz. Cuidado para você não ser enganado. Pessoal, vigia. Vocês perceberem nos últimos vídeos que eu tenho falado aqui, eu tô pregando muito em cima disso. Pessoal, se alerta. Pessoal, abre o olho. Pessoal, não é qualquer coisa que você tem que escutar, não. Tem doutrinas demoníacas também agindo pelo meio da igreja. Eu não falo, pessoal, só recapitulando, de igreja, a igreja do Senhor. Eu falo dos ensinamentos errados que estão fazendo. Faça uma pesquisa você também. Quantas pessoas não têm se afastado dos evangelhos? Se afastado de igreja. Aí se entristece com a igreja. Ensina demoníaca dentro da igreja, ensinos sujos, satânicos. É roupa ungida, é foto ungida, e é banho de óleo, e é vassoura ungida, e é comprar terreno no céu. Me prova você, aqui, onde é que fala isso na Bíblia? É porque não tem, pessoal. Se alerte e vigie. Peça discernimento ao Espírito Santo de Deus. Não é qualquer coisa que tem que entrar aqui e fixar, não. Tem coisas que tem que entrar e sair. Porque nem tudo vai vir do alto, nem tudo vai vir de Deus. É só você pedir: Deus, me dar discernimento espiritual. Não existe igreja perfeita, mas você tem o Espírito Santo dentro de você. Você vai saber se aquele líder que está lá na frente falando algo está falando heresia ou está falando Bíblia. Certinho? Então, aqui foi mais um vídeo do meu canal de Espaço Bíblia. Espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido. Curta, comenta, compartilha, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Até o próximo vídeo.